Quer ter mais espiritualidade? Tá com dificuldade de oração? Hoje eu vou te dar uma orientação simples, fácil, rápida, eficiente, sem mimimi, ok? Então, eu já ia falar, vem pra terapia! Hoje vem pra espiritualidade! Ai, meu pai, só por Deus. Então vamos lá. Você quer ter uma fé igual a uma fagulha do grão de mostarda ralado? Como assim, Que loucura é essa, Graziela? Vamos lá. Né? Na Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda é minúsculo, né? Se você tiver uma fé desse tamanho, você vai fazer umas montanhas aí andarem, se moverem. Né, as montanhas, esse monte de barreira, esse monte de complicação, você vai fazer tudo isso, ó. Mas eu luto para ter uma fagulha desse grão de mostarda ralado. Se eu conseguir chegar nessa fagulha em alguma morada, quiçá na quarta, eu já tô muito feliz, né? Então todo dia a gente tem que buscar, não porque a gente quer, não porque, eu já acordo com esse ânimo. Não tem nada disso. É decisão. Eu sei do que eu preciso e eu preciso estar na presença de Deus. Aliás, eu sempre estou. Muitas vezes é eu que não observo Ele, eu que não sinto a presença dEle, né? Por causa dessa correria, dessa barulheira do dia a dia. Mas como eu não quero mais desculpas dos senhores e das senhoras, eu vou dar uma orientação simples e fácil. Como melhorar e aprimorar a minha espiritualidade. Com música. Com música. Simples assim. Música gruda, né? Gruda. Música Vou dar um exemplo que acontece aqui em casa, né? Às vezes a Serena, minha filha, tá escutando, cantando alguma música, ok? Não que eu sou uma mãe assim, muito sistemática, não pode cantar, não é isso. Mas tem algumas músicas que não tem nada a ver, ok, gente? Tem músicas que falam umas coisas que eu falo só Jesus na causa, né? Então, eu não quero, e isso fica grudado. Eu falo pra ela, você não canta essa música. Ai, mamãe, não consigo, isso fica grudado, toda hora fica repetindo, né? Os refrões são assim, grudam na cabeça da gente. Quando você vê, você tá cantando aquela coisa que você não quer cantar. Aí, o que eu faço? Eu coloco uma outra música, que fale de Jesus, claro, e aí gruda, né? Normalmente cedo eu acordo, e eu coloco algumas músicas assim pra gente despertar. Então tem uma assim, que fala assim: por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Coloca isso aí de manhã cedo e se divirta. Né? Por isso eu grito. Pula, dança, né? Fala eu te amo, né? Olha que legal, que música legal para você repetir ao longo do dia. Santo Agostinho fala assim, inclusive tem no catecismo, fala assim: quem canta reza 2 vezes. Por que não rezar 2 vezes? Hein? Alguém tá precisando de rezar aí umas 1000 vezes? Eu tô. Para chegar nessa fagulha do grão de mostarda ralado aí, eu preciso. Aí, então, olha, tem uma outra assim que fala assim: Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Olha que letra. Jesus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Será que você precisa entender isso? Olha, o ar a gente não consegue perceber, não consegue ver,
mas ele está aqui. Ó, que lindo! Tão certo quanto as manhãs que se levantam, né? Ai, ai, Jesus maravilhoso. Percebe? Será que vai melhorar a sua espiritualidade depois de ouvir algumas músicas ou não? Tem uma outra que eu gosto muito que fala assim: manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial. Será que Jesus é essencial para sustentar a minha vida? Perceba, olha como é simples. Chega de mimimi. Gra, eu tenho dificuldade de ter espiritualidade. Vamos fazer um acordo de adulto que decide ter mais espiritualidade? Todos os dias ao acordar, você coloca uma música, antes das suas playlists aí, você coloca uma música que fale de algum tema, de Jesus, uma música animada, uma música mais melancólica, uma música, sei lá, entra aí e procura músicas que falem sobre Jesus. E aí você decide todo dia escutar uma música assim. Gra, eu queria me aprimorar um pouquinho mais. Eu já escuto música, eu gosto, mas eu tomei uma decisão. Ó, gostei disso, hein? Depois me coloca aí quem tá tomando essa decisão hoje, o que tá mudando na sua vida. Depois eu quero escutar as músicas que vocês gostam, ok? Gra, mas eu tomei uma decisão. Eu vou escutar música, porque eu sei, você fala isso direto. Mas eu queria um pouco mais. Ok, vamos lá, um pouco mais, certo? O que você precisa? Onde está a palavra de Deus? Onde está? Onde está a voz de Deus? Aqui, né? O que ele falou está escrito aqui. Ah, Gra, lá vem você de novo com essa Bíblia aí que é difícil. Para. Não tem nada de difícil. Para com essa história de que, ler a Bíblia é muito difícil. Para, ok? Vamos lá. Tem uma música que a gente vai começar a cantar agora na quaresma, né? Aqui a gente tem todos os anos tem temas, né? E esse ano tem uma música da campanha da fraternidade com o tema. Depois você entra no Google e pesquisa a música. E aí essa música tem um trechinho que fala assim: ele veio morar entre nós. Ó. Será que tem isso na Bíblia? Vamos procurar? Vamos procurar. Meu Deus, será que eu vou achar assim? Jeremias, Ezequiel, Oséias, Mateus, será? Vamos procurar. Vamos procurar. Achei aqui. João. Então, eu fui lá no Google, ok? Simples e fácil. Você vai no Google e fala assim: eu gosto muito dessa música. Uma música que você está escutando aí. Queria saber o texto bíblico referente a essa música. Aí o Google vai dar para você o texto bíblico, capítulo, versículo. Ai, Gra, lá vem você de novo com essa história de capítulo e versículo. Ó, vamos lá. A Bíblia é cheia de livros. Simples. Você não compra um livro? Então, aqui tem um monte de livro. Eu vou nesse livro aqui, ó, que se chama João. O nome do livro é João. É isso. É um livro chamado João. Simples assim. Ok? Só que já tem um monte de livro aqui, então fica mais fácil você comprar um monte. Aqui você comprou, já veio um monte de livro. Então aqui, ó, João, perfeito? Certo. Todo livro não tem capítulo? Ó, que fácil. Você vai no capítulo 1. João, capítulo 1, dessa música que eu escolhi aqui. Ele veio morar entre nós. Deus conosco em cada irmão. Ó, que lindo. Ele veio morar entre nós. E agora não lembro o tom. Deus conosco em cada irmão. É linda a música. Então, capítulo 1. E aí tem esse monte de numerozinho aqui no meio, dessas letras minúsculas que eu não consigo enxergar. Versículo. Gra, por que versículo? Para você que é preguiçoso, em vez de você ler tudo, você vai só no versículo, entendeu? Simples assim. Então vamos lá, a gente vai no versículo 14. Gra, como é que você sabe disso, que é o versículo 14 dessa música?
Porque eu tenho Google. Simples assim, ok, galera? Simples assim. Não, ai, Gra, é muito difícil ver a Bíblia. Mentira, é fácil. Basta querer, basta ter uma decisão. Então, primeira coisa, escutar uma música. Ai, Gra, quero ir mais além, ok? Para quem quer ir mais além. Se você está só no ouvir, escute a música. Muito obrigado pelos corações, muito obrigado pelo compartilhamento de vocês. Se você está gostando dessa live, curte, comenta, compartilha. Você me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas, ok? Muito obrigado. Vamos lá. João, lá no finalzinho da Bíblia, ó. Ah, Gra, onde vai ficar João? Eu vou ficar passando as páginas, não vou achar. Vai no índice, garota. Índice, toda a Bíblia tem índice. Lá no comecinho, índice. Ó, que coisa fácil. Ui. Simples assim, ok? Vai no índice, vai lá no João, capítulo 1, né? Versículo 14. A palavra se tornou um ser humano. Ó, a palavra se tornou um ser humano. Quem será? Quem será? Quem será que é a palavra que se tornou um ser humano? Escreve aí, quero ver. A palavra... Será que é difícil a gente saber? A Bíblia é tão difícil. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Quem será? Quem será? Cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Quem será que é o filho único do Pai? Então assim, Gra, você já viu alguma música que falava alguma coisa que não tinha muito a ver, que tinha uma confusão aí? Ok. Eu acho que eu nunca vi, para falar bem a verdade. Mas se você achar alguma coisa que não está coerente, né? Abra a sua Bíblia e leia. Leia. Você abra e leia. Olha que simples. Ele veio morar entre nós. A música fala, Deus conosco em cada irmão. Deus está em cada irmão. Aqui está falando que ele veio morar entre nós. Que ele recebeu, cadê aqui? De sua natureza divina, natureza que recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Já contei quem era, hein? Este é aquele de quem eu disse. Lembra lá? Lembra que ele falou? Lembra? Não lembra? Assiste The Chosen. Pronto. Quer coisa mais fácil para começar a ter essa espiritualidade aí? Assistir o filme. Pronto. Gra, mas que filme? Gente, tem vários filmes, né? Antigamente os filmes realmente eram muito limitados, né? Eram filmes assim, se você for olhar alguns filmes aí, as imagens, né? As traduções, não eram lá essas coisas. Mas agora tem muita coisa. Netflix, YouTube, muita coisa falando sobre Jesus, muitos filmes interessantes, né? Se você quiser alguns aí, eu posso falar o The Chosen, Prova de Fogo, Corajosos. Gente, é muito filme, Coloca aí, filme religioso, vai aparecer 500. Então volta aqui. Não escapa, Graziela, volta. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer, ele já existia. Que interessante. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor. Com bênçãos e mais bênçãos. E aí, você está recebendo essas bênçãos com bênçãos aí? Olha, muitas bênçãos, sua vida está muito abençoada. Você percebe que ele veio morar entre nós? Você percebe que Jesus está no nosso meio? Gra, eu não percebo, Gra, eu não consigo. Melhore a sua espiritualidade. Melhore hoje. Coloque uma música aí já. E eu quero escutar essa música também. Se você gosta de alguma, se você escuta alguma, eu vou deixar essa live gravada
Coloque nos comentários uma música que você gosta, que fale algum trecho bíblico. Coloque também o trecho bíblico aí, quem sabe a gente também não pode comentar sobre ele em uma outra live, tá bom? Me conte os seus anseios, as suas dúvidas, as suas músicas, tá bom? Eu gosto muito de saber, gosto muito dos coraçõezinhos, gosto muito quando vocês deixam o depoimento de vocês, assim vocês me ajudam, né? Quando vocês compartilham, quando vocês comentam, vocês me ajudam a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada, tenha um dia abençoado. Vamos pensar na música aí, Gra. Que música eu posso cantar? Deixa eu pensar. Agora não vem nenhuma na minha cabeça. Só vem Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu te falo, e Ele te ouve o tempo inteiro, em todo tempo, Deus é muito bom. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Beijo, curte, comenta, compartilha, hein? Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso, abençoado. Escutem música.